Saudações, me chamo Thaís Ribeiro, sou acadêmica do curso de Letras Português-Francês da Universidade Federal do Amapá. Atualmente estou desenvolvendo uma pesquisa intitulada As relações entre o real e o imaginário nas literaturas modernas de língua francesa, um estudo de Black Label do escritor guianense Léon Gontran Damas. Essa pesquisa é orientada pela professora doutora Érica de Azevedo Pinto. Black Label é um longo poema redigido em francês e publicado em Paris pela prestigiosa editora Gallimard, composto de aproximadamente 1.845 versos e 80 páginas. Ele se divide em 4 partes ou cantos de extensão variadas, assim como as demais obras de Damas, não possui traduções em língua portuguesa brasileira. Os objetivos da pesquisa são: objetivo geral, analisar de que modo se estabelecem as relações entre o real, a vida, a história e o imaginário, a representação, a poesia em Black Label, e os objetivos específicos, a apresentação do diálogo existente entre a concepção particular de Léon Gontran Damas e as lutas de caráter geral das quais ele aderiu, e o 2, caracterizar a negritude tal como compreendida pelo autor. Quero ressaltar que os resultados a serem demonstrados, eles são resultados parciais, tendo em vista que a pesquisa ela é longa e está em sua fase inicial. Portanto, os resultados a serem demonstrados, eles dizem respeito a esse segundo objetivo específico demonstrado. Em relação à metodologia da pesquisa, é bibliográfica na sua fase de leitura do texto literário, de levantamento da leitura dos textos críticos de autores como Daniel Racine, Femme Ojoada, Laurine Rosellet, que tratam das literaturas modernas de língua francesa e particularmente das literaturas antilhanas e de literaturas afro-antilhanas. Tendo em vista a demonstração dos resultados parciais da pesquisa, é válido mencionar a trajetória de Léon Gontran Damas até a publicação de Black Label. Léon Gontran Damas nasceu em Cayenne, na Guiana Francesa, em 1912, viveu sua infância ali e parte da adolescência na Martinica, onde conhece Aimé Césaire, estudam juntos. Tá? E na Paris de 1930, meados de 1930, eles se conhecem, Léopold Sédar Senghor, e juntos eles tornam-se os 3 expoentes principais do movimento Negritude, que é um movimento que em geral, se pode dizer que foi um movimento que representava também, de modo geral, a tomada da consciência negra sobre a identidade cultural africana e antilhana e o combate à colonização. E cada um deles, é interessante destacar, cada um deles, eles tiveram um modo particular de reabilitar os valores das ancestralidades africanas e se distanciar do colonizador. E é nesse sentido que Femme hoje destaca que, enquanto os outros 2, Léopold Sédar Senghor e Aimé Césaire, tentavam se adaptar aos ambientes sociais e acadêmicos, Damas insistia na individualidade. Damas ele foi bastante incisivo na luta por redescobrir o patrimônio das civilizações africanas e sim contribuir através da literatura, particularmente através da escrita, uma escrita que refletisse a realidade negra, não através não influenciada pelo colonizador. Isso está bem presente em Black Label, porque o poeta ele mostra os efeitos da colonização na Guiana Francesa, evidenciando inclusive inúmeras temáticas, que Rosellet destaca entre eles, essas 3 aqui, que é a deportação dos negros para as Américas, os negros envergonhosos de si mesmos e a ligação do solo guianense e a presença da mestiçagem. Então, dentro do poema é demonstrado assim: o eu lírico menciona do primeiro homem morto na linha, morto sobre a linha, para lembrar das condições em que muitos negros, muitos deportados foram submetidos a meses a derivas nos mares, e muitos deles morrendo. E esse segundo, sobre os negros vergonhosos, o eu lírico destaca, menciona eles como aqueles, porque são aqueles que falam gritando de raiva, de vergonha, de nascer nas Antilhas, de nascer na Guiana. Aqui ele evidencia
a postura de alguns cidadãos que sentem vergonha de serem guianenses, de fazerem parte da história de colonização, e eles querem de algum modo tentar imitar o modelo europeu, imitar a metrópole. É a burguesia guianense que ele critica aqui, e ele destaca dentro do poema também a postura de algumas mulheres, né, que alisam seus cabelos. Ele menciona, alisam seus cabelos para se parecerem talvez com o modelo de mulher europeia. E no terceiro, né, a ligação com o solo guianense e mostrar a presença do elemento mestiçagem dentro da Guiana Francesa. E ele destaca a Guiana Francesa, menciona como terra de parriá. Em uma tradução, parriá é uma pessoa banida do seu local de origem. Então, a Guiana Francesa, relembrando a Guiana Francesa como uma prisão colonial, que ela foi por muito tempo prisão colonial francesa, e ele relembra isso, denominando terra de parriá como um local onde muitas pessoas foram trazidas. E aí ele destaca pelo menos esses três elementos, aí o ameríndio, o branco e o negro. Por isso ele fala três homens, um primeiro homem veio, um segundo homem veio e um terceiro homem veio, justamente para evidenciar essa mestiçagem, ou evidenciar pelo menos a presença dessas três etnias, essa formação étnica na sociedade guianense. Um outro fator importante a se destacar é o título e refrão presente em partes significativas do poema, Black Label, para não mudar, Black Label, o que mudar, indicando um modo particular como o eu lírico consome o álcool, como o álcool está presente, e a embriaguez como um modo de acessar a memória, as dores, né, que todas essas lembranças causam a ele. Racine também chama atenção para o fato de Black Label ser o nome da marca de whisky, e que a imagem faz lembrar o modo particular e pejorativo como os negros são rotulados. Para quem conhece a marca de whisky Label, sabe como é que são característicos os rótulos desse whisky, de cada tipo de whisky. Assim, a primeira parte do poema termina com uma oração em crioulo, em que se demonstra a revolta do eu lírico em se livrar tanto do peso da religião imposta pela colonização, quanto dos costumes da burguesia colonial. Indica também uma maneira de resistência, e além disso, aí está presente o elemento colonização, indicado principalmente pela criolidade na língua. Racine menciona que Black Label possui aspectos particulares porque ele combina o amor, a nostalgia, o sentimentalismo aos grandes temas da negritude. E a segunda parte do poema, ela mostra muito bem isso, mostrando como o eu lírico evoca as memórias dos seus amores, as lembranças das mulheres, ao passo que rapidamente ele também se revolta com toda a situação que ele relembra, as situações que ele vivenciou. E o segundo canto, ele começa com o refrão soa, e soa, e esse refrão se repete também em grande parte do canto, possivelmente indicando o modo como as lembranças elas aparecem para o eu lírico, como um som que se repete todas as vezes que ele bebe, ele acaba aparecendo essas memórias como se fossem os sons batendo, martelando na sua cabeça. O segundo canto, ele finaliza com o verso O branco na escola do negro, indicando a postura destemida do eu lírico em elevar os atributos e a essencialidade do ser negro, né? E para continuar, ele diz também a Paris, à la merci, a África, indicando para Paris agradecer a África, e ele termina dizendo que a beleza é africana, o amor é africano. Para concluir, a pesquisa ela demonstra como Damas, nos dois primeiros cantos do poema Black Label, evoca eventos que podem dizer respeito às suas memórias, discursos, problemáticas particulares, mas também coletivas, das quais ele fez parte, como a colonização e os seus efeitos na Guiana em meados do século XX. A poesia de Damas aparece extremamente musical e ainda hoje como um meio de resistência à segregação racial e instrumento para a construção da identidade negra. E a título de ilustração, mostra a bibliografia aqui utilizada. Muito obrigada!